Bom, vamos começar então mais uma videoaula, né? Dessa vez, deixa eu acender aqui a outra luminária para ficar mais clarinho aqui. Dessa vez nós vamos fazer então um porta-garrafas. Esse porta-garrafas aqui, eu fiz ele com as medidas para uma garrafinha de 500 ml de água, mas você pode fazer ele no diâmetro que você quiser. Você pode seguir a técnica e fazer ele do tamanho que você quiser. Pode ser porta-copos, enfim. Aí deixa a sua criatividade rolar para você poder criar, né, junto comigo, uma peça piloto igual a essa. E a partir dessa, tenho certeza que você vai conseguir desenvolver várias outras de todos os tamanhos que você desejar. Tá? Aqui eu cortei com o diâmetro medindo a garrafinha, tem 24 centímetros e meio de diâmetro que eu cortei. Lógico, fica um pouquinho maior, mas você vê pelo tamanho, não é tão maior que o fundo da garrafinha, né? Aqui eu fiz medindo mesmo a garrafa, mas você pode fazer do tamanho que quiser. Se você aumentar o diâmetro da peça, o que vai aumentar são essas laterais aqui, né? Você vai ter que fazê-las maiores, então, para poder abranger um fundo maior, então, laterais maiores, tá? Como a minha é pequenininha, eu fiz com as laterais menores, tá? Já vou passar as medidas. Aqui, então, são 2 vezes, tá? Porque eu tô usando o Ipanema Soft Collar, tá? E já vou falar que recomendo costura com agulha número 18, tá? Porque a gente vai costurar 3 camadas em alguns momentos de Soft Collar, que ele tem, se não me engano, 1,6, né? De espessura. Ele é bem grosso, ele é macio, maleável, mas ele é bem espesso. Então, o ideal é que seja uma agulha com calibre bom, que é a que eu tô usando a 18, tá? Se você for costurar na doméstica, pode costurar na doméstica, mas com uma agulha número 18 ou 20, devagar, para não correr o risco de quebrar a sua caixa de bobina por conta da pressão, e a agulha não dá conta de segurar a pressão do sintético, tá? Então, vai devagar, mas dá pra costurar. A agulha com calibre maior, né? E paciência na hora da costura, vamos devagar, nas partes que estão mais agregadas de camadas, né? Com mais camada agregada, você vai mais devagar e vai dar tudo certinho também, tá? Então, vamos lá. 2 vezes no Soft Collar, esse aqui é o amarelo mostarda, ou amarelo só, né? O Ipanema Soft Collar, fundo de microfibra, né? Acabamento do corte a fio. Então, 2 vezes, aqui eu cortei com 24,5 de diâmetro. Aí, então, mais 2 tiras, deixa eu confirmar aqui direitinho. 24 por 3, 2 vezes. 4 tiras, que são as nossas laterais, medindo 12 por 3. 4 tiras de 12 por 3, 2 de 24 por 3, e aqui nesse caso, para esse tamanho aqui, da garrafinha de 500 ml de água, então, os fundos com 24 centímetros e meio de diâmetro, tá? 2 meio argolas e rebites, que não estão aqui, mas você pode usar também rebites para acabamento e reforço aqui onde vai ficar as alças. Então, vamos começar, eu vou começar escolhendo uma dos pedaços, né, qualquer um deles. Eu vou marcar os meios, então vamos começar marcando o meio. Eu venho aqui, dobro, né, bem aqui ao meio, a pecinha que encontro uma pontinha com a outra aqui embaixo, venho. E vou fazer uma marquinha aqui de meio. Aqui você pode riscar sossegada, porque ele vai ter dublado com a outra parte, né, pra dar acabamento. Então, aqui pode desenhar, riscar aqui da parte de dentro, né. Aqui eu tenho meio. Aqui eu vou marcar essa marquinha que eu fiz, junto com a outra marquinha, eu vou olhar aqui, tá certinho, pra eu marcar o meio dos outros. Não tem necessidade, mas eu gosto de marcar os meios de todos os lados. Às vezes eu preciso do recurso e já tá ali marcadinho, né? Aqui não pode cortar, tá? Observação, não pode fazer pique de meio, porque senão ele vai aparecer. Por ser corte a fio, você não pode fazer pique, tem que fazer marquinha mesmo. Então, vamos lá, aqui. Assim, eu tô usando aqui uma máquina de EQ A2,
linha de poliamida número 60 nas duas partes, tanto na parte de cima quanto na bobina. Se você estiver usando máquina doméstica, pode usar a linha de nylon 60, né, a poliamida na parte de cima, e a linha de poliéster na bobina, tá? Nunca usa nylon 60 na bobina, porque o motor da sua máquina doméstica não tem força para arrebentar a linha caso ela embole e vai quebrar a sua máquina, tá? Então tem que ser uma linha que arrebente na mão, na bobina, na caixa de bobina ali, né? Na bobina da máquina. Então aqui eu marquei os 4 meios. Aqui eu vou pegar a minha régua e vou fazer um risco que vai facilitar. Você faz se quiser, onde eu vou colocar, posicionar. Então, aqui esse risco é ligando o meio com o outro, porque fica mais fácil pra mim. Então, vamos pegar essas duas tiras maiores. Essa é uma peça super simples de fazer. Vocês vão ver que eu vou fazer ela no embalo mesmo, que é muito simples. Vou pegar aqui minha tesoura, vou pegar um pedaço de dupla face, vou cortar aqui uma, duas pontinhas já, 2 pedacinhos, quer dizer, né? E vou colocar aqui, porque aí eu vou vir, aliás, antes da dupla face, vamos marcar o meio, né? Pegar a tira maior, uma delas, eu vou vir aqui, juntar aqui pontinha com pontinha, vou vir aqui e vou marcar o meio. Vou marcar aqui o meio da parte de trás, tá? Aqui faz uma marquinha mais discreta, a outra tira também, vou pegar e vou fazer a mesma coisa. Porque isso aqui é corte a fio, né? Depois não sai. O ideal é que seja só aqui que vai ficar costurado pro lado de dentro, então não vai aparecer. Então não marca muito longo, porque senão... Aqui do lado direito, nessa pontinha aqui, eu vou colocar o dupla face. E aqui também, dupla face aqui na pontinha, do lado direito. Então, tem as duas tiras maiores com dupla face. Eu vou aqui tirar a fita, vou virar aqui, então, do lado direito, viro aqui, pego meu fundinho aqui, o fundinho do meu coisinha. A minha limitação de marca é que tamanho que eu vou para dentro aqui. Aqui, tem 7 milímetros o dupla face, né, que tá colado aqui. Né, que tem a dupla face. Então, é esse que eu vou colocar aqui, tá? Vou posicionar aqui, nessa linha aqui, meio com meio, né? Então, é ruim de colocar, porque é reto, se fosse redondo também facilitava, mas mais ou menos esses 7 milímetros aqui do dupla face é o que você vai colar. Se chegar em cima ficar sobrando um pouquinho, você pode refilar, mas não sobra porque tem o porta-alças. Mas se sentir, sobrou, refila. Agora aqui desse lado, a mesma coisa, dando aqui eu já coloquei, agora aqui a mesma coisa. Meio com meio. Não tá sobrando dupla face pra fora aqui, se eu passo aqui tá certinho, tá colado aí, tá vendo? Meio com meio. O que eu vou fazer agora, eu venho na máquina. Não venho na máquina, não. Opa, não vão pra máquina, não. Agora, vamos estabilizar isso aqui. Você pode passar cola de contato, tá? De um lado e do outro da bolinha, do fundo. E vir aqui agora e colar. Depois de ter colado aqui, posicionado as duas alças, né? Laterais, você vem aqui e cola uma parte na outra. Como eu não coloquei cola de contato, eu vou estabilizar com dupla face. Vou colocar uns pedaços de dupla face aqui, só para me ajudar a estabilizar para eu costurar. Que agora nós vamos pregar o fundo aqui na parte de acabamento. Deixa eu colocar assim, só alguns pedaços de dupla face mesmo, para poder me ajudar. Deixa eu colocar aqui assim, cortar o meio. Aqui, de um lado e do outro das alças, porque fica mais alto, né? Ajuda a estabilizar aqui onde elas estão também. Então, agora eu vou tirar a dupla face. De todos os lados.
E vou colocar, então, agora a segunda parte. Eu vou pegar aqui para poder posicionar bem posicionadinho aqui. A cola de contato vai ser muito bom nessa hora, porque vai te ajudar a posicionar tudo certinho no lugar. Aqui eu tô achando que o meu tá um pouquinho maior. Uma dessas bolinhas tá um pouquinho maior que a outra. A de cima tá maior um pouquinho que a de baixo. Porque elas não estão batendo de tamanho, mas você se atente para cortar bem certinho para não ficar... E se sobrar, refila, né? Você vem e refila aquilo que tá passando. Agora sim, agora nós vamos vir até a máquina e vamos fazer uma costura de pesponto na beiradinha aqui, 2 ou 3 milímetros de distância. Aqui a minha prendeu na agulha. Pronto, vou vir aqui agora, fazer uma costurinha aqui de pesponto. Vamos devagar, é redondo, né? Então vamos indo assim. Eu vou um pouquinho mais pra dentro aqui, mas pode ir bem na beiradinha. Agora aqui não tem segredo, tá? Eu sei que a câmera tá um pouquinho longe, mas vai dar pra vocês acompanharem, fazer essa costura aqui em volta, né, da bolinha aqui. Só para poder prender esse fundo. Só não, vamos prender, já é o acabamento desse fundo, né? Dou um ponto, um retrocesso e só seguir costurando em volta. Devagar. Terminando aqui, chegando perto do meu último ponto, eu venho, levanto o calcador e vamos colocar a agulha dentro do buraco da primeiro ponto que eu dei. Aí eu venho aqui abaixo, a alavanca de retrocesso, um ponto pra frente. Pronto, porque assim eu começo e termino a costura no mesmo ponto. Tá, no mesmo ponto que eu comecei, eu termino ela. Eu precisei fazer minha costura um pouco mais pra dentro, então ela não ficou com um acabamento tão bonito como eu gostaria, porque eu cortei os 2 disquinhos, mas eles ficaram com diâmetros diferentes, assim, um maior um pouquinho que o outro. Então isso acabou me fazendo perder centímetros em acabamento, então ela não ficou tão perfeita. Olhando assim, ela tá certinha e é isso aqui que vocês vão fazer, tá? Uma costura em volta que prenda de um lado e do outro, vocês têm uma costura, tá vendo? Aqui passou um pouquinho, saiu um pouquinho, que eu vi um pouco mais na bordinha, mas o resto ficou certinho. Isso vocês vão fazer a costura de acordo com, assim, bem as laterais. Esse tipo de costura requer laterais que fecham perfeitamente, porque assim você fazer uma costura de pesponto bem de bordinha, vai costurar igualmente dos 2 lados, não vai ficar nenhum pedaço faltando costura, né? Quando falta costura é porque acontece igual aqui. Uma ficou um pouquinho maior que a outra, onde ela passou um pouquinho, mesmo eu vindo um pouco mais para dentro, ainda faltou. Mas o seu não vai faltar, você vai se atentar para isso. Agora, vamos lá, essa peça é super rápida, né? Não vou enrolar muito. Vou cortar aqui um pedaço dupla face, dividir em 2 partes. Vou pegar aqui
minhas tiras maiores. Eu vou colocar aqui do lado de dentro uma dupla face aqui na pontinha, tá? Na pontinha dessa, vou pegar um pouquinho maior. E na pontinha do outro lado, das fitas maiores que nós costuramos aqui. Vou pegar minha meia argola, uma delas. Vou posicionar aqui. E vou descer aqui e vou fechar com dupla face, né? Posiciona a linha certinha aqui das lateraisinhas e fecha. E vou medir, porque eu preciso que fique com 2 centímetros aproximadamente. Isso, perfeito, 2 centímetros. Exato, aqui. E agora aqui é a mesma coisa. Pra cima, venho, posiciono, tá? Antes de firmar bem a dupla face aqui, eu venho, vou medir. Eu meço pra ver, exatos 2 centímetros aqui também. Então, aqui eu aperto e tenho aqui. Vou fazer um pesponto aqui na parte de cima, deu de um lado e a parte de cima do outro. E aqui depois eu vou vir com 2 rebites, um do lado tem 3 centímetros, tem espaço suficiente. Vou colocar 2 rebites aqui. Ou você pode colocar um rebite aqui no meio também, só um também vai ficar bom, né? 2 acho que até muito, um só no meio, pra reforçar essa costura que tá feita. Se você preferir fazer o quadradinho aqui, pra dar um bom reforço, pode fazer, fica à vontade. Aqui é uma sugestão simples, prática, vamos lá. Um ponto, retrocesso. Sigo com o ponto número 5, tá? Durante toda a costura dessa peça. Com o ponto número 5. Um ponto, retrocesso, a mesma coisa. E aqui então eu tenho a minha costura feita, tá? Dos 2 lados. O bom é puxar a linha pra trás. Aqui já tá. Aí você vem, corta, queima as sobrinhas da linha. Não precisa cortar, porque eu cortei um pedacinho do meu sintético. Eu cortei muito em cima. Queima aqui. Depois refilo melhor essas linhas. Bom, aqui eu tenho, depois eu venho e coloco meu rebite aqui, né, pra fazer um acabamento bem bonitinho, bem ajeitadinho, né, vai ficar bem arrumadinho. Aí agora eu pego, aqui eu vou pegar, antes de pegar as 4 laterais, eu vou medir, eu venho aqui pro lado do avesso aqui na microfibra, bem na pontinha, e vou medir 5 centímetros aqui, daqui para essa, né, encosta a régua, você vem, encosta a régua aqui, na extremidade aqui, e meço 5 centímetros, e já coloco aqui uma marquinha, venho aqui, venho aqui, faço a mesma coisa do outro lado, encosta a régua lá, venho, e marco aqui também 5 centímetros, a mesma coisa do outro lado. Você vem aqui e mede 5 centímetros. E vem aqui e mede 5 centímetros também. Deixa só uma marquinha, tá? Essa marquinha vai sumir por conta das tirinhas que ficam, tá? Essa daqui é a nossa base. A gente vai costurar a primeira parte das abinhas aqui menores, das tiras menores aqui, e a outra aqui encostada no tirante. Seu tirante ficou exatamente os dois com 2 centímetros, isso é muito importante, porque senão vai ficar torto. Então, presta bem atenção, tá com 2 centímetros direitinho, tá perfeito, então. Então, vamos agora colocar dupla face nas pontinhas de todas as 4,
tá? Uma fitinha aqui na pontinha dessa das 4 partes. Vamos lá. Vou cortar o meio. Agora desse lado. Posiciona bem na pontinha certinho assim, tá? Pode fazer isso nas 4. Isso que já facilita mais pra gente também, né? Aqui tira um pedaço, já tira um. A dupla face vai servir para estabilizar e manter exatamente onde nós precisamos costurar. Vamos lá. Prontinho, duas secções já tá pronta, vamos apagar as outras. Agora falta só mais 2, pronto. E nós já estamos finalizando essa peça. Ela é super rápida, prática, você pode usar qualquer material de corte a fio, tá? Ou corte a fio na base e fazer virado nas 4 cantos e usar um sintético também que não seja sintético de corte a fio, né? Aí fica a seu critério de escolha, enfim. Para essa peça eu prefiro o Soft Color e em segundo o Montana, só que eu nunca fiz ela no Montana, né? Vamos lá então, eu vou posicionar essa tira com o limite, qual a medida? A dupla face tem 7 milímetros, né? Essa que a gente colou. Tirou, posicionou bem certinho, 7 milímetros, do pontinho para baixo, tá? Você marcou 5 centímetros aqui, né? Do pontinho para baixo, 7 milímetros para dentro, tá? Já vou pegar a outra, para ser prático, né? E do pontinho para baixo, aliás, pontinho para baixo, aqui nós temos o final do tirante, eu venho aqui embaixo dele 7 milímetros para dentro, que é a base da dupla face, eu colo então a minha primeira fitinha aqui, tá? Venho na máquina para fazer uma costura de pesponto nas 2 beiradinhas aqui, na beiradinha e na beiradinha aqui. Venho aqui, posiciono, um ponto, retrocesso, retrocesso, a mesma coisa aqui. Um ponto, retrocesso, e venho até embaixo, pregando aqui. Perfeito, tá pregadinho aqui, vendo o pesponto bonitinho, bem na pontinha. Tesourinha de arremate, vou cortar a sobra de linha. Meu Deus, tem um galo na casa do vizinho que canta de madrugada. É magnífico. O muro é bem pertinho, o galinheiro fica bem pertinho daqui do muro do ateliê. A gente tem canto de galo aqui. Agora, do outro lado a mesma coisa, né? Eu fiz aqui a marquinha, temos aqui uma lado da tira, agora esse lado de cá. Fiz a marquinha, né? Vem aqui, eu coloquei na parte de baixo, né? Da marquinha, lembrar disso, que não fica torto, né? Vem aqui na parte de baixo aqui da minha marquinha, 7 milímetros para dentro e prego. E a mesma coisa aqui eu tiro aqui da tua face, né? Não tinha tirado ainda. E venho aqui embaixo do tirante e vou posicionar 7 milímetros para dentro. Bem grudadinho aqui no tirante. Ele é a minha base, é o meu limite. Então, vamos lá.
venho do lado de cá, passo assim com a peça, venho desse lado, costura de ponto de bordinha também. Aqui vamos dar uma amassadinha aqui, virar do avesso, já dá pra costurar aqui. Costura de bordinha também, um ponto de retrocesso. Aqui chegou bem no pontinho, vai passar um pouquinho. Retrocesso, e aqui é a mesma coisa. Eu vou até direto. Fui direto até demais. Passei um pouquinho da minha margem de costura. Passei pra cima um ponto ou dois. Mas aqui vem então, corta os excessos, né, aqui de linha. Depois você corta, arruma direitinho. Queima a linha que sobrar. E aqui nós temos então uma parte feita. Agora, do outro lado a mesma coisa. É muito simples, muito fácil. É uma solução e tanto para quem precisa carregar água. Vem do outro lado do mesmo jeito. Desse lado que tá aqui sobrando, a mesma tira, né? Tem uma vez de costura do lado, agora é do outro. Na parte de baixo, marco aqui, coloco o pequenininho aqui 5, já vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Posiciono aqui já também coladinho aqui no tirante, 7 milímetros para dentro. Venho aqui, já prego também aqui. Um ponto de retrocesso aqui. E venho aqui, a mesma coisa. Um ponto de retrocesso. Eu tô passando um ponto do lugar onde tem que costurar. Todos os lados, quase eu fiz isso. Mas padroniza, né? E não fica ruim. Mas não pode acontecer. Aí vem, aí você vai limpando a costura, vai tirando as linhas que vão sobrando, vai deixando bem alinhadinha a sua costura. Agora esse aqui, a mesma coisa, né? Eu tenho a minha marquinha aqui, desse lado eu venho na parte de baixo dela, 7 milímetros aqui, do meu dupla face. Posiciono ela aqui no mesmo lugar para ficar bem retinho. Você vê que ela tá saindo na mesma direção. E vou fechar essa costura, deixa eu virar assim, de um jeito que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Deixa eu ver se não vai. Isso. Aqui eu saio do lugar um pouquinho pra virar. Eu acho que assim pode ser que fique mais fácil. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Acho que assim dá. O bom do soft color, é que eu tô vendo pelo lado errado mesmo. O bom do soft color é que ele é um sintético maleável. Então você consegue trabalhar com ele. Dobrar, desdobrar o montante já é um pouquinho mais difícil, né? Um ponto. De retrocesso. E vou seguir retinho aqui. E tira. Eu costurei aqui na parte de dentro. E agora eu vou encostar lá no tirante, na base do tirante, o mesmo procedimento. Encosto aqui, 7 milímetros, já tá aqui do avesso a peça, né? Aqui, 7 milímetros aqui da minha dupla face. Venho aqui na máquina, vejo aqui qual é o lado certo, acho que é esse daqui, isso. Aqui. Aqui dou um ponto. Aqui não vou dar só um retrocesso, não. Mas você pode dar um ponto de retrocesso, que fica acabamento perfeito. Sem aquele embaraçadinho que dá no retrocesso. A minha máquina não tem retrocesso automático, então
ela dá uma embaraçadinha às vezes na linha. Aí você consegue, então, cortar. Então aqui nós temos já uma peça pronta. A etiqueta, escolhe onde você gosta de posicionar as suas etiquetas, tá? Viu como é uma peça tão simples e é extremamente útil, extremamente útil. Eu fiz pra mim a primeira vez essa peça, eu vi e fiz, né? Eu vi uma imagem dela na internet, fiz. Olha, facilita muito a vida, facilita muito carregar água quando você vai fazer caminhada. Aí você vai viajar, vai fazer uma trilha, alguma coisa assim, você tem que levar muito mais coisa, né? Não necessariamente uma trilha longa, você vai caminhar em algum lugar, uma cidade turística, você precisa levar uma água, você quer levar uma água, pendura junto, assim, no ombro, junto com a bolsa. Ó, temos aqui então o nosso suporte para garrafinha de água, bonitinho, fofo. Aqui, furo e coloca o rebite, você pode colocar, customizar do jeito que você quiser. Você tem uma peça assim, você tem uma peça base, você customiza ela do jeito que você quiser. Tá? Você pode colocar rebite, você pode colocar mais uma faixa aqui, pode aumentar aqui no diâmetro de baixo. Aqui vai caber bem mais, é bem mais largo que uma garrafinha, aqui pode caber até uma garrafa maior, né? Que aqui assim eu fiz para ficar com diâmetro não tão fininho quanto a garrafinha de 500 ml, né? Prontinho, temos aqui um. Aqui você vem, coloca a alcinha, a alça que você quiser. Deixa eu pegar uma alça especial que eu tenho. Aqui eu tenho uma alça caramelo, que fica ótima com essa cor. Tá? Aqui, uma alça que eu fiz caramelo. Venho, coloco e tenho aqui uma peça, vai ficar pendurada certinho, né? Ela fica simétrica assim, certinho. Tá vendo? Pendurada. Perfeito, dá pra você pendurar, carregar a sua garrafinha, ela fica bem estabilizada com a garrafinha. Você pode colocar rebite, um enfeite aqui, um enfeite. Você customiza do jeito que você quiser. Ela tem esse fundinho, mas a base de fundo dela pode ser até maior, se a garrafa for maior. Porque as laterais aqui tem diâmetro suficiente para a garrafa bem mais larga. E prontinho. Você pode colocar mais uma alça aqui, se sentir mais segurança, igualzinho a gente fez aqui, você vai fazer aqui. Meça a altura. Coloque, vai ficar com 3 tiras. Talvez você sinta mais segurança assim, mas assim funciona, eu já usei. Eu uso a minha toda vez que eu faço caminhada toda semana. E eu uso para carregar a minha garrafinha de água, meu squeezezinho com a minha aguinha, que é garrafinha térmica, fica com a minha água aqui. Tomar água fresquinha durante toda a minha caminhada, sem problema nenhum. Isso daqui resolveu o meu problema de ficar carregando garrafinha de água na mão. Prático, simples, com meia hora a gente fez, dá para fazer até com menos tempo. Pegando a prática, você faz vários desses. E é super diferente para poder oferecer para o seu cliente. Da cor que você quiser. Espero que você tenha gostado da peça, que você faça muitos e que venda muito. Tchau, tchau, até a próxima aula.